Olá, você que me assiste aí, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. A gente está aí no mês mariano, né, o mês de maio, e a igreja coloca esse mês para dedicação maior à Nossa Senhora, e a gente, como do Renascer com Maria, é mais do que justo a gente, nesse mês, focar em assuntos voltados também à Nossa Senhora, ou diretamente à Nossa Senhora, ou que tem alguma ligação à Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é relacionado à Nossa Senhora, não é falar de Nossa Senhora, mas um assunto que remete à Nossa Senhora, que são aí a questão dos possíveis filhos de Maria. E aí, Maria teve filhos, não teve outros filhos? Como que é isso? Como que a igreja enxerga isso? Então a gente vai basicamente hoje falar um pouquinho disso, dos filhos de Maria. Vamos iniciar então juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, eu fiz o 14º Renascer com Maria e sou do movimento. Antes da gente, de fato, adentrar no tema, abordar essa questão de filhos de Maria, eu queria só para a gente estar na mesma página aqui. Hoje, nós vamos nos basear em dois pilares principais para falar desse assunto sobre os filhos, supostos filhos de Nossa Senhora. O primeiro é a Bíblia. Então nós vamos nos embasar na Bíblia. Estou com a Bíblia aqui, nós vamos ter alguns textos aqui para a gente meditar em cima deles. E segundo é a tradição. Por que a tradição? A gente precisa entender que a Bíblia ela tem um início e tem um fim. E a história da igreja ela não acaba a partir do momento em que se parou de escrever a Bíblia. A Bíblia, como nós sabemos, é uma biblioteca de livros, são vários livros que contam basicamente a história da salvação. E em algum momento a Bíblia parou de ser escrita. Então a gente vai perceber lá no Novo Testamento, em alguns livros ali depois da vinda de Cristo, vai falar um pouquinho da igreja primitiva do nascimento da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, livro do Coríntios e em outras cartas da Bíblia. Então a gente precisa entender que essa igreja ela começou há 2000 anos e existe a tradição daquele povo. A gente precisa entender que a Bíblia que nós temos aqui, ela está lá em português e ela teve uma tradução, mas os manuscritos foi lá escrito em cima da tradição daquele povo, no hebraico, aramaico, e a gente precisa entender isso como que as coisas aconteciam naquela época, na tradição daquele povo. Então é muito importante a gente se basear também na tradição. Então vamos lá, entrando no assunto. Maria teve outros filhos? Sim ou não? Existe o pessoal que fala que Maria sim, teve filhos do sangue dela com José, teve vários filhos, inclusive, seriam pelo menos, são 4 homens e pelo menos 2 mulheres. Bem, onde é que está isso? Vamos lá. Baseado na Bíblia, a gente tem aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Então vamos juntos. Pega a sua Bíblia aí, se for preciso você pode dar um pause no vídeo. Mateus capítulo 13, versículo 55. Então está aqui. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não é seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs? Não vivem todos entre nós? De onde lhe vens, pois, tudo isso? Bom, aqui na Bíblia então vem dizer que estavam falando, indagando sobre Jesus, questionando, aí fala, pô, mas não são esses aí, não é Jesus, filho de Maria, não são esses aí os seus irmãos? E aí ele comenta os nomes, né? Tiago, José, Judas, Simão e suas irmãs. Então, irmãs, se está no plural, são pelo menos 2 irmãs. Então a gente está falando aqui de supostos 6 irmãos de Jesus. E aí a gente precisa entender o seguinte: como eu já disse, a palavra, como eu já disse, a Bíblia ela não foi escrita no português. Ela foi traduzida. Ela originalmente foi escrita em hebraico, aramaico. Na palavra hebraico, aramaico, a gente não tem a palavra irmãos. Aliás, perdão, a gente tem a palavra irmãos. A gente não tem as palavras para avô, tio, primos. A gente usa todas essas pessoas que eu comentei como irmãos.
Então, quando a Bíblia quer dizer que alguém é primo de alguém, ou sobrinho, neto, avô, ela usa irmãos, pessoas, parentes próximos. Então, o que eu quero dizer aqui é que esses irmãos que estão na Bíblia dizendo aqui não são irmãos de sangue de Jesus. Eles não são filhos de Maria e José. Por quê? Vamos chegar aí ainda, não se preocupa. A gente, não, é porque a palavra primos ou tio, não é isso. Eu só estou dando uma informação a mais. A gente vai debruçar bem sobre esse assunto, não se preocupe. O que eu quero dizer aqui é que existem significados, 3 significados para palavras irmãos. O primeiro, são irmãos, de fato, filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe, ou da mesma mãe. Segundo, é o que eu já falei, se você tiver um parentesco próximo, você também pode ser chamado de irmão. Isso naquela época, na tradição, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando a importância da Bíblia e tradição. E terceiro, isso é o próprio Cristo que vem confirmar, ele vem dizer que irmãos são aquelas pessoas que o seguem. Se a gente for perceber que na continuidade, se você ler, ele vai falar isso. Irmãos são aquelas pessoas que escutam a palavra dele e a praticam e a seguem. Tanto é que hoje, no nosso meio, nós somos do Renascer com Maria, quando a gente está conversando com o outro, a gente sempre fala assim, e aí, irmão, tudo bom, irmão? Irmão. Nós não temos parentesco algum, mas nós somos irmãos em Cristo. Por quê? Nós somos aqueles que conhecemos a palavra e a seguem a palavra de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Então são esses 3 sentidos da palavra irmãos. Filhos mesmo, do mesmo pai ou mesma mãe, parentesco próximos, ou aqueles que seguem e cumprem a palavra de Cristo. Então são esses 3 sentidos. Nós vamos ver que quando a Bíblia fala esses irmãos de Jesus, esses supostos irmãos Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs, não são irmãos de sangue de Jesus. Eles são o quê? Nós vamos chegar lá, calma. Nós precisamos entender isso que eu falei. Quando a Bíblia fala irmãos, ela não quer dizer necessariamente que são irmãos. Por exemplo, se você pegar no livro aí de Gênesis, capítulo 11, versículo 27, versículos de 27 a 31, eu não vou ler a palavra aqui, senão vai ficar muito grande o nosso momento aqui. Mas você pode pegar e você vai ver que lá vai ter a árvore genealógica de Abrão. Vai falando quem são as pessoas. E aí, lá em Gênesis 13, isso aqui eu vou até abrir, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim: Abrão disse a Lote: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nós pastores, pois somos irmãos. Então aqui ele está dizendo que não é bom que tenha contendas entre eles, porque eles são irmãos. Mas como eu disse na palavra anterior, na passagem, Gênesis capítulo 11, versículos de 27 a 31, a gente vai perceber que Lote ele era sobrinho de Abrão. Eles não eram irmãos, ele era sobrinho. Mas como eu disse, no aramaico, no hebraico, não tem uma palavra para dizer sobrinho, nem tio. Então se usa a palavra irmão. É esse caso. Outro exemplo também que eu anotei, que você pode pegar na sua Bíblia aí, se quiser dar um pause ou ler em outro momento, no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Vai ter lá assim, ó, Jonatas, meu irmão, por sua causa meu coração me comprime. Isso é o Davi falando para Jonatas, mas eles não eram irmãos, eles nem eram parentes. Mas aqui eles falam que são irmãos. Na verdade, Jonatas era filho de Saul, que era um outro rei, foi um outro rei. Então eles não tinham nem parentesco. Mas aqui ele diz, Jonatas, meu irmão, eles não eram irmãos. Então aqui é só para ilustrar, para a gente entender que nem sempre quando tem a palavra irmão na Bíblia, significa que são irmãos, filhos do mesmo pai, que são irmãos de sangue. Eles podem ser irmãos em Cristo, em Deus, ou eles podem ser parentes próximos, ou podem de fato serem irmãos. Beleza, mas até agora e os chamados, e o Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs, que são chamados de irmãos na Bíblia. Até agora a gente não falou deles. Agora a gente vai falar basicamente deles. A gente eu só queria introduzir aqui para vocês informações para a gente não ficar meio que perdido, porque se não é... Enfim, a gente está usando, como eu falei, a gente tem que usar a tradição, mas a gente tem que usar também a Bíblia. E eu estou usando a Bíblia para mostrar isso, para comprovar para vocês essa questão do sentido de irmãos. Então vamos lá.
Em Mateus, capítulo 10, versículo 3, vem dizer o seguinte: Jesus estava escolhendo os seus apóstolos, e entre eles estavam lá Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Vejam bem, gente, aqui Jesus está escolhendo os seus 12 apóstolos, e ele vem dizer que, entre esses, ele diz aqui, Tiago, filho de Alfeu. No livro anterior, lá no Mateus capítulo 3, 55, está dizendo lá, Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs. Tiago, filho, está dizendo irmão de Jesus. Mas aqui está dizendo Tiago, filho de Alfeu. Se Tiago era filho de Alfeu, e Alfeu não era pai de Jesus, como que então Tiago pode ser irmão de Jesus e, consequentemente, filho de Maria, Nossa Senhora? Não tem como. Quando a gente fala Jesus, o Cristo, o Messias, nós estamos falando da mesma pessoa, correto? Correto. Então, você tem que lembrar o seguinte, uma informação nova aqui. Alfeu, quando eu falo Alfeu, é a mesma pessoa quando eu falo Cleofas. Cleofas e Alfeu são a mesma pessoa. Simplesmente a forma de falar é diferente. Da mesma forma, repito, quando eu falo Jesus ou quando eu falo Messias. Isso aqui é informação muito importante. Então vamos lá. Tiago, filho de Alfeu. Guarda essa informação. Outra passagem que é interessante aqui a gente abordar é Mateus 27, 56. Então, Mateus, vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 27. Versículo 56. Vai nos dizer assim, ó. Entre eles, aqui está dizendo lá na cruz, tá? Quando Cristo estava sendo crucificado. Ele diz assim, a passagem. Entre eles se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha só que a Bíblia vem dizer que tinha lá, entre as mulheres que estavam lá, tinha Maria Madalena, Maria, mãe de José e de Tiago. Lá atrás, a gente viu lá no Mateus 13, 55, Tiago e José eram filhos de quem? De Alfeus. Se era filho de Alfeus, então não tinha como ser filho de José. E aqui está falando que é filho de Maria. Mas que Maria é essa? Aí nós precisamos entender, nós vamos ver na outra passagem. Mas na cruz tinha pelo menos 3 Marias. Maria Madalena, essa Maria, e tinha a Maria Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Então nós estamos falando aqui de 3 Marias até então. A Maria que está falando aqui, Maria, mãe de Tiago e José, não é Maria Nossa Senhora, é Maria, esposa de Alfeus. Nós vamos ver isso. Próxima passagem, lá no livro de João. No livro de João, capítulo 19, versículo 25. Olha o que vem dizer aqui. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, então, beleza, uma Maria. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, mais uma vez, lembra que eu falei que tinham pelo menos 3 Marias? Maria, a mãe de Jesus, a Bíblia deixa bem claro aqui em João. Maria, a mãe de Jesus. A Maria, irmã de Maria, que era mulher de Cleofas. Lembra quem eu falei Cleofas? Cleofas e Alfeus, né? A mesma pessoa. Agora vamos lá. Vamos ligar uma coisa com a outra. A passagem fala que Tiago e José, ele era filho de quem? De Alfeus, ou seja, Cleofas. Cleofas que é esposo de quem? Maria, que é irmã de quem? Nossa Senhora. Logo, se Maria, ela é mãe, Maria, esposa de Cleofas, ela é mãe de Tiago e José, e ela é esposa de Cleofas, então Tiago, José, Judas, esses irmãos de Jesus são o que de Jesus? Eles são primos de Jesus. Logo, se não tem a palavra primo no hebraico e no aramaico, eles vão ser chamados de quê? De irmãos. Então, esses supostos irmãos de Jesus aqui, eles são primos de Jesus, filhos de Maria, irmã de Nossa Senhora. Maria, essa que era esposa de Cleofas, que era pai, como a gente já viu aqui, de Tiago, José e Judas. Outra comprovação que deixa claro isso
Você pode pegar também aí no seu livro, no livro de Judas, na sua Bíblia. Vai já começar assim, ó. Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago. Então Judas também era irmão de Tiago e José, e consequentemente filho de Maria, esposa de Cleófas. E aqui ele deixa assim, olha o que é interessante aqui. Ele diz, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não diz assim, irmão de Jesus e de Tiago. Aqui ele realmente ele separa para deixar claro a diferença. Então ele é servo de Jesus Cristo e ele é irmão. Aqui ele fala irmão de Tiago porque ele quer dizer no sentido mesmo, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então a gente vê que quando fala Tiago, Judas e Simão, eles são irmãos, mas não são irmãos de Jesus. Eles são, na verdade, primos de Jesus. Por isso são chamados de irmãos. Mas aí ele diz, e suas irmãs? Não falam nome, não falam quantas, mas falam irmãs. Se são irmãs, se estão no plural, então, no mínimo duas. Então, quem são essas irmãs de Jesus? Existiram ou não existiram? Vamos lá. A gente precisa entender. Aí agora eu vou para a tradição. Por isso que no início eu falei aquela necessidade de usar a Bíblia, usar a tradição, e para a gente entender melhor. Eu vou usar agora, falar um pouquinho da tradição. A Bíblia vai dizer lá que era tempo da Páscoa, e aí eles foram para o templo. Então eles viajavam vários dias até chegar no templo para comemorarem a Páscoa. E a tradição diz o seguinte, eles precisavam ir até lá, e a família toda. Iam toda a família celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que Maria, então, Jesus se perde no templo, lá tinha 12 anos, Maria não sabia onde Jesus estava, se perdeu da família, eles foram procurar e tudo mais. Quando Maria encontra Jesus, ela diz assim, estávamos teu pai e eu a te procurar. Aí como é importante a tradição, né? Primeiro, Maria fala, estávamos teu pai e eu. Por que ela não disse estávamos eu e teu pai? Ela diz, estávamos teu pai e eu. Falando de tradição, naquela época, naquela cultura, já era, mais do que hoje, a questão do colocar o homem sempre acima da mulher. Aquele, pode-se dizer assim, machismo, talvez. Então, sempre colocava o homem em primeiro, depois a mulher. Então, estávamos teu pai, né, o chefe da casa, e eu a te procurar. Por que que Maria não diz assim, estávamos teu pai e teus irmãos e eu a te procurar? Ela não disse estávamos teu pai e teus irmãos. Por quê? Porque não tinha irmãos. Jesus Cristo não teve outros irmãos. Então ela diz: estávamos teu pai e eu. Falando de tradição, Jesus Cristo com 12 anos, se ele tivesse tido outros irmãos, ele era o mais velho. Então 12 anos, ok. A tradição diz que se você tiver outros filhos pequenos, menores e forem mulher, aí já falando das supostas irmãs de Jesus, né? Se fosse mulher, a tradição exigia que a mãe ficasse em casa cuidando das filhas. Por serem crianças, não podiam ir no templo. Então, se Jesus tivesse tido outras irmãs, Jesus, nesse evento onde ele se perde no templo, Maria não poderia estar junto, apenas José. Então, nesse evento, deveria estar lá apenas, deveriam estar Jesus e seu pai José. Não poderia estar Maria. Por quê? Porque a tradição exige que a mulher fique em casa cuidando dos filhos. Se forem pequenas, mulheres não podem ir ao templo. Então, se Jesus tivesse tido outras irmãs, elas estariam nesse momento em casa com Maria. Isso é outra coisa que deixa bem claro que Jesus não teve outros irmãos de sangue. Continuando aqui, voltando lá no livro de João, capítulo 19, vai dizer assim, capítulo 19, versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe de perto, eu vou voltar aqui. Quando Jesus viu sua mãe de perto dela, o discípulo que o amava disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa. Gente, olha só, Jesus quando está na cruz lá, ele já estava. A passagem vem até dizer que ele chegou a jorrar água. E a ciência vem comprovar que quando você jorra água é porque você não tem mais sangue no seu corpo. Então Jesus, quando a igreja fala, é verdade. Jesus deu até a sua última gota de sangue e a sua água. Então Jesus não tinha mais sangue e jorra água. Jesus não tinha mais força, Jesus estava prestes a se entregar e morrer
Mas mesmo assim, ele se importa em tirar forças para dizer: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Qual o sentido seria disso? Por que Jesus faria isso? Vamos lá, vamos aos fatos. Jesus vendo sua mãe na cruz, ele viu que ela ia ficar sozinha. José já tinha morrido, Maria, Nossa Senhora, não tinha outros filhos, Jesus então não tinha irmãos e não tinha com quem Maria ficar. Aí voltando para a tradição. Ah, não, mas de repente tinha, porque eles não estavam lá e aí os outros irmãos casaram, sei lá. Não, veja bem, voltando para a tradição. A tradição daquele povo diz que o irmão mais novo ele não pode se casar enquanto o filho, o mais velho, casar. Então eu vou dar um exemplo. Se são 3 filhos, o filho mais novo ele não pode se casar enquanto o filho mais velho não se casar. E o filho mais velho casou, beleza. Sobraram 2 filhos. Esse filho aqui mais novo, ele não pode se casar enquanto o do meio não se casar. Da mesma forma que antes, o filho do meio não podia se casar enquanto o mais velho não se casasse. Então o mais velho casou. Esse filho mais novo, ele não pode se casar enquanto esse filho, que agora é o mais velho da casa, não se casar. Beleza, esse filho se casou. Sobrou o filho caçula. Esse filho caçula ele não pode se casar enquanto a sua mãe não vier a falecer. Por quê? Porque ele é obrigado, pela tradição, a cuidar da sua mãe. Se Jesus era filho único, e Jesus sabendo que sua mãe ia ficar sozinha, então o que ele fez? Então ele chega para o discípulo, e é interessante, a gente fala o discípulo amado, e era o mais novo, João. João era o discípulo que ele amava. Ele disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E daquele dia em diante, a passagem vem nos dizer, a Bíblia deixa claro isso, daquele dia em diante, João leva Maria para a casa dele. Ora, se Maria tinha outros filhos, não faz sentido ela abandonar esses filhos para ir morar com João. É claro, pega a sua Bíblia e veja. Diz, João leva Maria para a casa dele. E por que João faz isso? João, ele era o amado de Cristo. Era como, naquele momento ali, João estava sendo o caçula. João estava sendo o mais novo. Então João leva Maria para sua casa. Prova disso que Maria não tinha outros filhos. Aliás, eu vou refazer a frase. Maria tinha sim outros filhos. Maria tem vários filhos. Inclusive, tá aqui Anderson mais uma vez, prazer, filho de Maria, como eu costumo brincar, filho da mãe, eu sou um filho da mãe de Deus. Maria sim teve vários outros filhos, não de sangue, mas filhos espirituais. Quando João fala o sim ali dele para Deus e leva Maria para sua casa, Maria está reconhecendo Maria como João está reconhecendo Maria como sua mãe. E é interessante que Jesus fala para o discípulo amado. Jesus Cristo fala para aquele que ele amava. Assim como Jesus Cristo está falando para você agora, porque eu tenho certeza que ele te ama, assim como me ama. Leve Maria para a tua casa. Eu, como João, fiz isso. Levei Maria para a minha casa. Então eu sou um filho de Maria, eu sou consagrado. E Maria tem milhões de filhos. E eu sou um desses. Olha só outra coisa interessante. Eu queria, para não demorar muito, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 6. Aqui está falando de Jesus. Jesus, depois que ele morre e ele ressuscita, ele então aparece algumas vezes. Dentre essas aparições, Jesus aqui, olha o que acontece aqui a partir do capítulo 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Jesus Cristo aparece para mais de 500 irmãos, mas que irmãos são esses? São esses irmãos em Cristo. São esses filhos não biológicos, mas são esses filhos da mãe. Essa mãe que é Maria, que teve só que na Bíblia Jesus Cristo aparece para mais de 500 irmãos. Todos esses irmãos certamente filhos espirituais de Nossa Senhora. E eu espero que tenha te ajudado, espero que você também
se coloque, se reconheça como esse filho de Maria, que pega esta mãe e leva esta mãe para a sua casa. Amém? Fique mais uma vez aí com Deus, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.